ao 16, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Amém? Deus nos abençoe nessa manhã preciosa. Vamos continuar com a graça de Deus, a segunda parte da nossa ministração que iniciamos semana passada. Nós falamos um pouquinho, o nome do tema é Chamado à Maturidade. E nós falamos semana passada sobre alguns sinais de uma pessoa imatura, Nós falamos sobre isso. Sinais são: a pessoa é passiva, ou seja, se entrega aos problemas, se rende às dificuldades. O segundo sinal que nós vimos é que geralmente essa pessoa tem uma postura de vítima, em vez de ela se responsabilizar diante das suas situações, ela se coloca como vítima. O outro sinal é que a pessoa é negativa. Outro sinal é que ela é altamente reativa, sem autocontrole, não tem domínio próprio, reage sem pensar. Outra é que responde erroneamente nos relacionamentos, e geralmente seus relacionamentos são trágicos, Uma pessoa muito ferina, não consegue se desenvolver bem com outras pessoas. Outro sinal que nós falamos é que é uma pessoa instável, agitada, perturbada muitas vezes. Ou então é autocondenativo, fica sempre se punindo, se culpando, não aceita o perdão de Deus e a graça de Deus. Ou então ela tem uma atitude de soberba disfarçada, que muitas vezes pode ser canalizada para o lado religioso, e aí se torna um fariseu, um legalista. Ou então ela se autopromove, a autoglorificação, fica se achando mais do que os outros, fica se inflamando na sua própria soberba e arrogância. E nós falamos também que em casos extremos, a imaturidade, num caso mais esdrúxulo, mais extremo, pode levar a pessoa a se marginalizar da sociedade, Um exemplo disso são as pessoas que vivem na rua, mendigos, pessoas com vícios profundos, viciados, criminosos, acabam tendo essas características: passiva, postura de vítima, negativa, altamente reativa, responde erroneamente nos relacionamentos, agitado, perturbado, instável, autocondenativo, soberba disfarçada e, por último, acabam indo à marginalização. Mas nós vamos continuar com a graça de Deus essa palavra. Amém? Esses são os fatores negativos, ou seja, as características de uma pessoa imatura. E nós fomos falando semana passada. Se você perdeu essa palavra, você pode adquirir ali na tesouraria as nossas ministrações, ou então já está no YouTube, já está no YouTube, como também no site da igreja. Nós temos ali a palavra completa, com detalhes e tal, para que você possa se aperceber, aprender e se desenvolver com relação à maturidade. Será que somos realmente maduros ou imaturos? Essas perguntas que nós queremos responder. Como é que você e eu, como é que são os seus comportamentos e atitudes diante de um ambiente tóxico, de um ambiente hostil ao Evangelho, um ambiente de maior índice de estresse, um ambiente difícil? Como é que são as tuas atitudes, o teu comportamento ali? É isso que revela a nossa maturidade. Como é que você tem respondido aos desafios da vida? Você tem a filosofia de vida do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu, se entregando, se rendendo às coisas da vida, aos percalços da vida? Ou realmente você se posiciona em Deus, você vive os princípios do reino de Deus, com maturidade, com graça, com sabedoria da parte de Deus? Amém? Sobre isso, só uma breve introdução, lembrança daquilo que nós tratamos, e com a graça de Deus agora vamos mergulhar nas Escrituras e continuarmos essa ministração em nome de Jesus. Amém? Então coloque-se de pé, em reverência à palavra de Deus, somente enquanto vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios 2, de 12 a 16, é o texto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando estava pensando nesta temática. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 2:12: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente, o
O que nos foi dado gratuitamente, gente? O Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Fala, obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Foi te dado, se você nasceu de novo, foi dado a você, outorgado, dado, ofertado, gratuitamente, o Espírito Santo de Deus. Já não o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo de Deus. Versículo 13, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito. Pode ver que Espírito aqui tem letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito, letra maiúscula de novo, Espírito Santo de Deus, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir, talvez na sua versão diz julgar, todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, ou julgado na sua versão. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? É uma pergunta. E a resposta é, todavia, nós temos a mente de Cristo. Amém? Você tem a mente de Cristo? Glória a Deus. Qual é a mente de Cristo, gente? Hein? O tema aqui está sendo o quê? O Espírito de Deus. A mente de Cristo é uma mentalidade espiritual dominada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então vamos buscar isso, a maturidade, a sabedoria, essa mentalidade que vai realmente fazer com que eu e você venhamos nos portar de maneira madura, abençoada e abençoadora para a glória de Deus. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, gloriosa, nos humilhamos diante dela, Pai, e queremos ser, em nome de Jesus, debaixo da Tua graça e do poder do Teu Espírito, homens e mulheres espirituais, homens e mulheres maduros, ó Deus, que não venham dar problema ao Senhor, nem escandalizar o Teu nome, mas sim para a glória de Deus vivermos num testemunho, ó Deus, tremendo, glorioso, abençoado, abençoador, em nome de Jesus, possamos resolver problemas, que possamos ser auxiliares do Senhor na terra, servos do Deus Altíssimo, homens e mulheres que venham gerar alegria no teu coração, que venham não apenas agir da maneira correta, mas reagir debaixo da guiança do teu Espírito, Pai, da direção do teu poder, com uma mentalidade, ó Deus, sadia, equilibrada, com domínio próprio, uma mentalidade celestial, uma mentalidade de quem tem a vida eterna, de quem tem Cristo Jesus como Senhor. Senhor, dá-nos maturidade, Pai, nós te pedimos essa graça nesta manhã, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido. Quais são as características de uma pessoa madura? E aí nós, com a graça de Deus, fizemos uma listinha. Claro que não são todas as características, As características de uma pessoa madura seriam enormes. Mas coloquei no papel algumas características, alguns sinais, que você pode olhar para a vida de alguém, ou para a sua própria vida e dizer, não, essa pessoa é madura. Ela é sábia, ela é prudente, ela é sóbria, Várias vezes a Bíblia usa essas terminologias, sede sóbrios, vigilantes, prudentes, sábio. Tem outra terminologia bíblica que eu acho tremenda, uma pessoa irrepreensível. Fala comigo, irrepreensível. Ou seja, uma pessoa que não fica toda hora levando puxão de orelha, correção, porque ela tem uma vida reta, correta, honesta, íntegra, sincera diante de Deus. Querido, o grande diálogo do segundo
capítulo de 1 Coríntios é a comparação entre a sabedoria do homem e a sabedoria divina, sabedoria de Deus. Amém? Sabedoria do homem, geralmente ela tende a promover no coração humano a vaidade, principalmente o orgulho e a soberba. Né? Você pode ver, quem é muito instruído, né? A pessoa, não estou dizendo que você não deva ser instruído, não deva ser educado, pelo contrário, você tem que estudar, você tem que se instruir, você tem que fazer faculdade se for possível, se desenvolver, fazer bons cursos, ser o melhor profissional na sua área. Nós não estamos fazendo apologia à burrice aqui, jamais. Pelo contrário, seus pastores são exemplo disso. Pessoas que se desenvolveram, né, estudaram, continuam estudando até hoje. Nós temos que ser assim. Mas não adianta nada nós adquirirmos a sabedoria desse mundo, a sabedoria do homem, e temos o nosso coração tomado pela vaidade, tomados principalmente pelo orgulho e pela arrogância, aquela síndrome da maturidade, né? Tem pessoas que são assim na igreja, tem 10, 15 anos de cristão, aí de repente o pregador vem, a pessoa começa a escutar a pregação e ele diz: ah, isso aí eu já sei. Vem um pregador de fora, todo mundo com o coração feliz, alegre, ou então o próprio pastor da igreja vem pregar uma palavra tremenda, toda a igreja foi abençoada, mas aquele que se acha, né, que sabe tudo, que é o intelectual, que é o erudito, às vezes ouve aquela palavra e diz: ah, isso eu já sabia, isso aí já não é novo, né? Ah, isso aí eu já ouvi tantas vezes. Geralmente tem essa atitude soberba, arrogante, não tem um espírito dócil, um coração de aprendiz. Amado, nunca perca o coração de aprendiz, amém? Nunca perca, até uma criança de 2, 3 anos, até um bicho, até a natureza, pode ser usada por Deus para te ensinar grandes lições. Com certeza, amado, a vida cristã é assim. Deus está falando todo o tempo, é nós que não paramos para ouvir a Deus. E Deus pode usar até um jegue, um burro. A Bíblia fala disso, né? Ou seja, Deus pode usar qualquer um, qualquer pessoa, até animais, até a natureza. E nós temos que sempre ter um coração aberto. E temos que cuidar com a sabedoria desse mundo, né? A sabedoria humana, porque ela promove vaidade, né? A pessoa já quer se distinguir, se achar mais que os outros, ou então promove orgulho e arrogância. E muitas vezes existem pessoas extremamente sábias do ponto de vista humano, cheios de entendimento, diplomas, cursos de tudo quanto é tipo, leitura de milhares de livros, mas pessoas às vezes que são uma tragédia na sua vida pessoal. Sim ou não? Não sabe se relacionar com a esposa, com o esposo, não sabe lidar com os filhos. Querido, toda aquela sabedoria humana se esvai, é nebulosa, desaparece, sabe? Não adianta de nada, porque a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus, amém? Você vê às vezes pessoas extremamente simples, não sabem nem falar direito, né? Falam um monte de coisa errada, mas às vezes aquele senhorzinho, aquela irmãzinha, né? Está cheia da palavra de Deus, cheia da sabedoria do alto, e dá conselho para aqueles que são super letrados, eruditos, que não sabem lidar com as coisas simples da vida. Por quê? Porque às vezes a pessoa, na sua ignorância com relação à sabedoria humana, ela é cheia da sabedoria de Deus, é cheia da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus, dos princípios do Senhor. Às vezes ela é cheia de experiências ao longo da vida, né? E isso é tremendo, gente, é tremendo. Eu já ouvi coisas extraordinárias de pessoas extremamente simples, que não sabiam nem falar direito. Eu me lembro o dia que eu recebi a palavra profética, através de um homem simples, um pastorzinho de uma igreja do interior de uma ilha, lá em Belém do Pará. Ele viajou 2 horas de barco para entregar uma palavra profética na minha casa, para a vida do meu pai, onde ele disse que Deus ia levantar um dos seus filhos, ia mandar para um outro país, ia formar esse filho, e porque Deus tinha uma grande obra na vida desse menino. E esse menino era eu.
6 meses depois, a palavra daquele homem se cumpriu. Ele veio de barco, remando 2 horas, estava orando lá na igrejinha dele, lá numa ilha de Belém do Pará, no rio Guamá. Chegou na porta da nossa casa, nunca tinha pisado lá. Deus mandou ele na porta da nossa casa, para entregar uma palavra de sabedoria para a vida do meu pai. E aquela palavra de sabedoria se cumpriu para a glória do Senhor. Amém, amados? Tem explicação isso? Não tem. Isso é sabedoria de Deus. É o Espírito Santo que faz um negócio desse. E a palavra se cumpriu. 6 meses depois, Deus estava me mandando para o México. Foi uma bênção, foram 2 anos extraordinários ali. E hoje eu sou fruto daquela fundamentação, daquilo que eu recebi. Claro, aquela foi a base de Deus na minha vida ministerial. E eu tenho certeza que eu fui muito abençoado através daquela palavra de sabedoria, da sabedoria de Deus, através daquele irmãozinho que não sabia nem falar direito. E orava tudo enrolado. Mas, irmão, deu uma palavra do céu para a minha vida e para a vida da minha família. Amém? A sabedoria de Deus é maior e muito mais extraordinária e brilhante que a sabedoria desse mundo. Podemos correr atrás da sabedoria dessa terra, sim, amém, vamos nos desenvolver, mas cuidar com o orgulho e com a vaidade. Mas principalmente, que a palavra de Deus está mostrando aqui, é que nós temos o Espírito Santo, e através do Espírito Santo precisamos buscar a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que é aquela que vai nos dar a maturidade. Fala comigo, a sabedoria de Deus é o que vai me dar maturidade. Maturidade é isso, é assumir as nossas responsabilidades. Maturidade é entender a vida do ponto de vista de Deus, na perspectiva eterna. Sabedoria é isso, é pegar o conhecimento de Deus e aplicá-lo, saber aplicar no nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você aplicar os princípios de Deus, a palavra de Deus funciona na sua vida e na minha vida. O versículo chave está aqui, versículo 15. Contudo, o homem espiritual discerne todas as coisas, ou seja, enxerga todas as coisas, consegue julgar todas as coisas, consegue separar o que é do homem, o que é demoníaco e o que é celestial. São as 3 fontes de poder. O que vem do homem, da força do homem, do poder latente da alma, o que vem de Satanás e seus demônios, ele consegue enxergar isso. E também ele consegue enxergar aquilo que vem de Deus, através da ação do Espírito Santo, ou através dos anjos do Senhor, que são enviados a favor daqueles que herdam o reino de Deus. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Como assim, pastor? Ele enxerga além do mundo natural, além do mundo visível. Ele tem uma visão mais ampla. Né? Aquelas pessoas, às vezes, que geralmente só têm a sabedoria humana, ela só consegue ver o que os olhos conseguem ver. Nós não, que somos espirituais, nós cremos que além do que os olhos podem ver, existe um mundo espiritual. Amém? Que repercute, ou seja, que ecoa no mundo natural, que se reflete no mundo natural. Tudo aquilo que você faz aqui no mundo natural, no mundo visível, no mundo material, se reflete no mundo espiritual. E a mesma coisa de lá para cá. Tudo aquilo que acontece no mundo espiritual repercute, ecoa, reflete no mundo natural, visível, material. Ok? Então esse é o homem espiritual. Ele discerne todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Eu acho tremendo esse final desse versículo. Ou seja, o homem espiritual, o homem maduro, o homem sábio, mulher sábia, prudente, do ponto de vista de Deus, ele enxerga todas as coisas, ele julga todas as coisas. Aqui não é um julgamento errado, errôneo, julgamento temerário, ficar julgando e criticando os outros. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando da capacidade de você enxergar as coisas, discernir, separar o que é bom e mal, o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus, o que vem do homem, o que vem dos demônios, Satanás dos demônios.
Amém? E no final ele diz: mas esse de ninguém é julgado. Tem uma vida tão abençoada, tão reta, tão correta, que ninguém tem o que acusá-lo. É uma pessoa irrepreensível, abençoada, madura. A pessoa madura, tu não tem que ficar toda hora puxando a orelha. Tu não tem que toda hora ficar corrigindo. É uma pessoa que já anda em retidão diante do Senhor. E é esse nível que Deus quer nos levar. Amém? Quem quer ser chamado e responder o chamado de maturidade, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero responder ao teu chamado de maturidade. Chamado à maturidade, esse é o nosso tema. É com base nisso que nós vamos falar hoje, com a graça de Deus. Então, segundo ponto que nós vamos abordar é isso: quais são as características de uma pessoa madura? Primeira característica de uma pessoa madura, e olha para dentro de você, olha para a sua vida, vê se você tem essa característica. Não olha para o lado, não olha para o cônjuge, não olha para o filho, não olha para o vizinho, não lembra do irmão, não. É para você olhar para dentro de você e buscar ter essa característica na sua vida. Primeiro, é uma pessoa estável e equilibrada. Uma das coisas que mais está em extinção nos dias de hoje. Não sei se vocês percebem, as pessoas estão agoniadas, ansiosas, afobadas, sim ou não? Né? Instáveis, temerosas de tudo e de todos, mas a pessoa madura, ela é estável e equilibrada. Ela tem equilíbrio em todas as áreas da sua vida: vida sentimental, vida profissional, vida familiar, que talvez seja o maior desafio da nossa vida, é a vida familiar, amados. Porque lá fora ser bonzinho é fácil. Agora, entre quatro paredes, ser um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, um bom cônjuge, é o grande desafio. Amém? Às vezes você consegue enganar todo mundo lá fora, mas aqueles que vivem com você, entre quatro paredes, sabem quem verdadeiramente você é. Sabem o teu verdadeiro eu. Porque, amado, não tem como disfarçar dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto. Não tem como falsificar o teu verdadeiro eu. Não tem como. Né? E a gente fala até nos casamentos. Casamentos são dois pecadores debaixo do mesmo teto. São duas pessoas com as suas falhas, com as suas dificuldades. Então, se alguém pode dizer que verdadeiramente você é uma pessoa madura, é o seu cônjuge, ou são, se você é solteiro, os seus pais, seus irmãos, seus filhos, mas não você. Amém? Essas características não podem sair da tua boca. Ah, eu sou maduro, gente. Não. Tem que sair das pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas que vivem com você. Será que as pessoas que vivem ao seu redor, do teu lado, te veem como uma pessoa sábia, prudente, madura? Será que elas te veem como alguém estável, firme, fundamentado, equilibrado em todas as áreas da sua vida? Esse é o nosso desafio pela graça de Deus. Amém? Hoje mesmo no ambiente da igreja, dentro das igrejas, existe um monte de crente desequilibrado. Um monte de crente desequilibrado. Às vezes é falha dos pastores que não ensinam uma palavra equilibrada, e aí gera uma geração de filhos espirituais desequilibrados. Mas às vezes não é culpa de pastor, não. Porque o pastor ensina, a palavra vem, e a pessoa continua com instabilidade e desequilíbrio na sua vida. Aí o sangue já não pesa sobre o pastor, não. Se ele ensina, se ele corrige, se ele exorta em amor, se ele admoesta, né, pela palavra de Deus, a responsabilidade é sua. Independente de pastor, isso ou aquilo, a responsabilidade é nossa. Amém? Fala comigo: maturidade é proporcional à responsabilidade. Quanto mais responsável você for, mais maduro serás. Mais responsável, mais maduro. Né? Por exemplo, quem tem filho aqui, né?
Um dia vai ter um varão que vai chegar, o irmão aqui está até rindo já. Eu também sou pai de filha, né? Vai chegar, ô tio, beleza? Eu queria falar com o senhor. Né? Tem os irmãos aqui que têm filha, todos estão achando graça. O que você vai observar na vida desse homem que quer levar a tua filha? Aquele gorila que quer levar o seu violino de $250 mil. Hein? Se ele é um cara responsável, se ele é maduro, né? Agora chega aquele todo molecão, e aí tio, beleza? Falou? Qual é? E aí sogrão, toca aqui. Você vai olhar e vai falar, ih filha, cai fora que essa barca aí está furada. Sim ou não? Então irmãos, agora vem uma pessoa estudada, instruída, capacitada, gabaritada, trabalhador, responsável, tem as suas coisinhas, tem os seus projetos, tem um sonho, tem perspectiva de futuro. Você falou, ô filha, crente, temente ao Senhor. Falou, ô filha, esse cara parece ter. Vamos orar aqui, vamos orar e vamos deixar Deus falar aqui. Sim ou não? É uma das coisas que a gente observa. Quem tem filha aqui, ou filha, mesma coisa. Não é que adianta entregar teu filho para uma mulher destrambelhada, né, descabeçada, imatura, vai ser uma tragédia como mulher, como esposa, como mãe do seu neto. Sim ou não? Maturidade é proporcional à responsabilidade. Você tem que observar essas características. É estável, é uma pessoa equilibrada, né? Tem alguns solteiros aqui, querido, olha essa dica, para você escolher uma pessoa de Deus, para você namorar, noivar, casar, que seja uma pessoa estável, que senão você vai ter um vulcão pronto a estourar a qualquer momento do teu lado, e quando o vulcão estoura, ele sai arrebentando com tudo. É equilibrado, é estável. Isso é uma característica de uma pessoa madura. Se não é, irmão, busque isso para a tua vida no nome de Jesus. Segunda característica de uma pessoa madura, uma pessoa que necessita pouco ajuda. Uma pessoa que necessita pouca ajuda. Ela é estável, ela é equilibrada, automaticamente, às vezes ela vai precisar de ajuda, mas vai ser pouca ajuda. Pessoa que sempre está procurando ajuda, sempre está debaixo de problema, opa, isso é a característica de uma pessoa imatura. Vive em BO, né? Vive em problema, vive enrascada, vive enrolada. Como é difícil lidar com uma pessoa enrolada, sim ou não, irmãos? Você contrata um pedreiro, alguém para trabalhar na tua casa, o cara enrolado, né? Que coisa terrível isso. Não dá um dia, 2 dias, tu já quer mandar embora o cara. Fica sempre pedindo adiantamento para você, pedindo vale, né? Fica inventando desculpa para pegar dinheiro adiantado. Isso é imaturidade, querido. Uma pessoa que necessita pouca ajuda é um sinal de uma pessoa madura. Todos nós, uma hora ou outra da nossa vida, vamos precisar de ajuda, sim ou não? Sim, claro, somos pessoas falhas, uma hora ou outra vamos precisar de ajuda, mas amados, uma pessoa que necessita pouca ajuda é um sinal de uma pessoa madura, de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, que se deixa governar, que tem o domínio da sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Terceira característica de uma pessoa madura é uma pessoa que tem uma família estruturada. Fala comigo, família estruturada. Isso é um sinal de uma pessoa madura. Casamento abençoado, filhos ali, né, debaixo do governo dos pais, uma família estruturada é um dos maiores sinais de uma pessoa madura. É uma pessoa que investe na área mais importante da vida, depois de Deus, que é a sua família. Amém? Não adianta você ser um mega empresário, uma pessoa bem sucedida na tua vida profissional, sabe, ser uma pessoa super bem sucedida, né, pela sociedade, por todo mundo,
Se a tua família é desestruturada, é estraçalhada, destruída, irmão, não adianta de nada. Você perdeu o fundamento da vida. Uma das maiores alegrias que nós podemos ter nessa vida é uma família bem estruturada. Sim ou não? Filhos que não dão dor de cabeça, filhos abençoados, né? Esposa que dá alegria para o coração do marido, um marido que a esposa olha com orgulho, com admiração. Será que o teu cônjuge olha para você com admiração? Será que o teu cônjuge olha para você como um vencedor, como uma pessoa estável, equilibrada, que necessita de pouca ajuda, que é madura, que é sábia? Irmãos, no contexto familiar, a falta de sabedoria é trágica, sim ou não? Faz todo mundo sofrer. Às vezes, uma decisão sua, homem, errada, vai fazer sofrer o teu cônjuge, tua esposa, teus filhos, e às vezes até netos, se tiver neto. Olha a importância da maturidade na vida de uma pessoa. Quarta característica de uma pessoa madura, é uma pessoa bem suprida emocionalmente. É uma pessoa plena, inteira. Isso que significa integridade. Integridade significa uma pessoa inteira. Não é uma pessoa cheia de buraco, cheia de carências. Sabe, uma pessoa carente demais tem algum problema. Claro que todos nós temos carências, sim ou não? Temos alma, temos sentimento, temos emoções, queremos ser amados. Deus nos fez com essa característica. Mas uma pessoa que é ultra mega carente, que fica se apegando a tudo e a todos, fica pulando de relacionamento em relacionamento, é uma característica de uma pessoa imatura. A pessoa madura, ela é bem resolvida emocionalmente. Ela é plena, ela é bem suprida. Ela sabe qual é a fonte de aceitação e de amor dela. Sabe qual é? Não é outro ser humano, é Deus. É Jesus que derrama do seu Espírito Santo, do seu amor através do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Eu fico impressionado com aquelas pessoas que às vezes chegam no gabinete para falar com a gente, ou então escuto comentários de pessoas dizendo: ai pastor, mas ele é minha vida. Já está tudo errado, irmão. Se o outro é a tua vida, já está tudo errado. Você precisa ser uma pessoa inteira. Você precisa ser uma pessoa bem suprida em Deus. Você precisa ser uma pessoa plena. Amém? Plenitude de Deus, plenitude de Cristo, é uma característica de alguém que é espiritual, de alguém que é maduro, de alguém que é sábio. Se você somente se completa no outro, você já está errado. O outro te complementa, te ajuda, te apoia, uma coluna na sua vida, mas o fundamento da sua vida não é o outro. O fundamento da sua vida é Jesus de Nazaré. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina. É nele que nós estamos construídos. Cada um de nós somos tijolinhos no edifício de Deus. E a argamassa que nos une é o amor. Mas o fundamento da nossa vida não é o outro. É Jesus de Nazaré. Amém? Como é que está o teu coração com relação a isso? Característica de uma pessoa madura é uma pessoa bem suprida, uma pessoa plena. Outra característica eu já falei, uma pessoa responsável. Conforme eu falei, quanto maior a responsabilidade, maior a maturidade. Outra característica de uma pessoa madura é uma pessoa de alta funcionalidade, alta produtividade. Né? Eu tenho alguns irmãos aqui que têm empresas, são empresários. Irmão, uma pessoa madura não vai te dar trabalho na vida profissional. Sim ou não? É uma pessoa responsável. Você não tem que ficar pegando o pé dele porque chegou atrasado. Ele não fica arrumando desculpa esfarrapada para não vir trabalhar. Ele é responsável, chega no horário, chega às vezes até antes.
é uma pessoa produtiva, é uma pessoa funcional. Você entrega algo na mão dele e você fica tranquilo, porque você sabe que ele vai realizar. Amém? Será que as pessoas confiam em ti dessa maneira? Isso pode trazer para dentro do contexto da família também. Será que você, cônjuge, quando alguém da sua família entrega algo para você, ela pode confiar em você? Ou você fica deixando para depois, procrastinação, né? Deixa para amanhã aquilo que... Por exemplo, tem muitas mulheres que decepcionam com seus homens, com seus esposos, por causa disso. Pede para o esposo resolver um negócio, o esposo fica enrolando, fica inventando um monte de coisa, um monte de desculpa esfarrapada. Aí chega uma hora que a mulher se estressa e fala, não, peraí, deixa que eu resolvo então. Mas peraí, era para o homem resolver. Isso é sinal de maturidade, sim ou não? Será que você, homem, tem resolvido as coisas quando a sua esposa pede? Você, mulher, quando o teu marido entrega um encargo para você, uma responsabilidade, será que você é funcional? Ou você é desleixado, irresponsável, não está nem aí? No ambiente profissional, será que o teu patrão, o teu gerente, a pessoa que está sobre você, te vê como alguém produtivo, funcional, alguém que realmente faz a diferença ali, amado? E nós estamos falando de crentes, de cristãos, que carregam o nome de Jesus, amém? Será que você tem glorificado o nome de Jesus no seu trabalho? Será que o seu chefe, o seu gerente, aquele que está sobre você, te vê como alguém maduro, funcional, produtivo? Ah, pastor, mas eu trabalho sozinho. Irmão, quem trabalha sozinho é mais difícil ainda. Sim ou não? Porque daí tem que ter autodisciplina para acordar cedo, para sair toda segunda, voltar na sexta-feira, ou vai e volta todo dia. Uma pessoa que é imatura nesse sentido, né, irresponsável, não dá para trabalhar sozinho. Característica de alguém maduro é alguém com alta funcionalidade, é alguém que é produtivo. Amém? Será que você produz riqueza? Será que você levanta a provisão da tua casa? Uma das maiores reclamações nos dias de hoje é isso. Muitos homens acomodados, homens que se escoram na mulher, homens que ficam vendo joguinho de televisão enquanto a mulher está lá ralando e batalhando. No nosso contexto aqui do Sul é mais difícil isso. Mas, irmãos, eu fui pastor em Belém do Pará, como eu via isso. As mulheres guerreiras saíam vendendo na rua, fazia de tudo para levantar a provisão, e os homens tudo uns bananão. Ficava jogando baralho, ficava no boteco enchendo a cara, ficava só falando de futebol, e as mulheres se matando lá, ralando, e ainda o cara queria cantar de gala em casa. E se a mulher não fazia o que queria, metia a mão na cara. Violência doméstica. Irmãos, isso é um sinal de imaturidade. Pessoa madura, ela dá alegria para o coração daqueles que estão ao seu redor. Amém? Será que você resolve? Será que você é produtivo? Será que você tem alta funcionalidade? Entrega algo para você, você faz. Seguinte característica de uma pessoa madura: é uma pessoa que se recupera prontamente, é uma pessoa resiliente. Resiliência, essa característica que significa capacidade de superar os obstáculos, superar as dificuldades, vencer as feridas. Será que você tem essa característica, amado? Ou você fica sempre choramingando pelo leite derramado, sempre fica preso ao passado, se fazendo de vítima? Se lembra que a gente viu? A característica de alguém imaturo é que fica se fazendo de vítima, fica se autocondenando, em vez de enfrentar seus próprios dilemas. Será que você é alguém resiliente,
que tem a capacidade de superar os problemas, os desafios da vida e se recuperar rapidamente. Quanto mais rápido você se recupera diante dos desafios da vida, mais maduro você é. Amém? Claro que a gente está numa vida, né? A gente está diante de situações inesperadas. Às vezes a vida te puxa um tapete e você cai. Você tropeça, coisas inesperadas acontecem, problemas surgem. Mas não adianta fugir dos problemas. Ir para um boteco, encher a cara, né? Ir para um prostíbulo, se prostituir achando que lá vai resolver, não vai. Ir para uma droga, né? Fantasiar, viver um mundo fictício, não vai resolver os seus problemas. Você precisa ser resiliente, amém? Você precisa ter a capacidade de se recuperar em Deus rapidamente. Isso é característica de uma pessoa madura. Outra característica de uma pessoa madura, habilidade de cooperar. Você pode jogar num trabalho em equipe, sabe liderar, sabe ser liderado, coopera com todos, trabalha com outras pessoas, não é um ególatra, né? Um egoísta, um egocêntrico, tudo tem que ser do meu jeito, da minha maneira, se não for eu esperneio, eu grito, eu berro. Não. É uma pessoa altruísta, uma pessoa que se doa, que coopera, que sabe trabalhar em equipe, que responde bem aos desafios da vida. Essas são as características de uma pessoa madura. E os últimos 2 pontos, é alguém que não deixa o seu humor se abater. É uma pessoa alegre. Amém? O humor é uma das grandes características de maturidade. Será que você é alguém bem-humorado? Será que você é alguém alegre, feliz, contente? Isso é plenitude, né? Alguém bem resolvido na alma, no coração. Você fica só no chororô, só na reclamação, espírito de coitadinho, de autocomiseração, se fazendo de vítima. Ah, porque a vida, porque não sei o quê. Irmãos, os grandes vencedores nessa vida venceram as suas próprias mazelas. Sim ou não? Você vê às vezes características de grandes homens, empreendedores, inventores, empresários. Se você estudar a trajetória do cara, o cara começou lá de trás. Geralmente tinha uma origem simples, veio de uma família pobre, foi com resiliência, superou todos os obstáculos, venceu todos os desafios. Às vezes o pai e a mãe eram uma tragédia, mas eles colocaram no coração: não, eu vou ser diferente. Meu pai e minha mãe erraram, mas eu não vou errar. Eu fui pobre, mas eu vou ser um vencedor, eu vou prosperar em nome de Jesus. E gente, nós temos um fator a mais do que o homem mundano, o homem natural. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Deus que é o dono do ouro e da prata. Nós temos o Deus que nos prospera se nós orarmos. Eles não têm isso. Nós temos um Deus que derrama sabedoria e graça sobre nós. Se nós pedirmos, se nós mergulharmos na palavra, nós temos a mente de Cristo. Coloca a mão na sua mente e fala: eu tenho a mente de Cristo, a mentalidade celestial, o Espírito Santo de Deus. Será que você tem usado isso? É igual aquele cara que compra uma moto maravilhosa, sei lá, de 60 mil reais, e aí compra um capacete maravilhoso de 4 mil reais. Sabia que tem capacete de 4 mil? Só que daí sai para andar de moto em alta velocidade, sem usar o capacete, e se esborracha, bate num carro e voa, e se estraçalha todo. A culpa está da moto? Não. Está no carro que bateu? Não. Isso pode acontecer com qualquer um que dirige. A culpa está porque deixou o capacete em casa. Não colocou proteção na sua mente. Não usou aquilo que devia usar. E tem um capacete pendurado na estante de 4 mil reais. Mas se arrebentou todo, estourou,
miolo para tudo quanto é lado, se esfacelou todo, morreu, porque não usou a proteção. O capacete de R$4.000 ficou dentro de casa. Tem muito crente que é assim, querido. Tem um capacete de mais de R$4.000, tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo, e não se deixa governar, dominar, usar, pedir ajuda, guiança, direção, proteção dessa arma tão especial que todo crente tem. Amém? Você está entendendo a ilustração? É igual o cara com o capacete de 4.000 que ficou na estante. É aquele que tem o Espírito Santo, não usa, não usufrui, não o protege, não o guarda, não pergunta, não ora, não busca. Tem prudência, tem conhecimento, tem sabedoria, mas não bota em prática. Tem inteligência, mas é uma tragédia na vida. E por último, amado, a última característica de uma pessoa madura é uma pessoa que, mesmo no ambiente tóxico, difícil, hostil, estressante, responde com maturidade. Fala comigo, responde com maturidade. Porque é bem mais fácil você responder corretamente no ambiente fácil, tranquilo. Sim ou não, irmãos? Agora quero ver você responder corretamente no ambiente difícil, hostil, estressante, tóxico. Como é que você responde aos desafios da vida? É ali que vai ser provada a tua maturidade. Quando tudo está bem, né, os ventos estão soprando, oh maravilha, glória a Deus e tal. Mas quando o vento é contrário, ou quando para o vento, você está no meio do oceano, o que você vai fazer diante dessa situação? Aí é necessário maturidade. Amém? Vou repetir rapidamente. Pessoa madura é uma pessoa estável, equilibrada, é uma pessoa que necessita de pouca ajuda, é uma pessoa que tem a família estruturada, é uma pessoa bem suprida, plena, é uma pessoa responsável, é uma pessoa com alta funcionalidade, produtiva, é uma pessoa resiliente que se recupera prontamente, é uma pessoa que tem a capacidade de cooperar, trabalhar em equipe, é uma pessoa que responde bem aos desafios da vida, é uma pessoa que não deixa o seu humor se abater, mas é alegre, é sadia, e é uma pessoa que mesmo no ambiente tóxico, responde com maturidade. A forma de reagir é a chave para vencer todo e qualquer fator tóxico da vida. Não importa aquilo que fizeram conosco, importa o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Amém? Vamos falar junto? Não importa o que fizeram conosco. O importante é o que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. Não usa o passado. Não usa as coisas que já aconteceram na sua vida como desculpa para não mudar. Mudar é preciso. Se você não puder mudar as circunstâncias, quem tem que mudar é você. Tudo muda quando você muda. Amém? Fala comigo, tudo muda quando eu mudo. Se eu não puder mudar as circunstâncias, quem tem que mudar sou eu. Amém? Isso é maturidade. Vamos ficar de pé, orarmos, pedimos essa graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos.